Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 25 de julho de 2023, são 18 horas e novos fatos surgem sobre a agressão a Alexandre de Moraes no aeroporto Fiumicino de Roma. Esse aeroporto viu uma cena lamentável em que essa gente que está no vídeo praticou uma agressão horrorosa contra o ministro Alexandre de Moraes e a sua família. Houve agressão, houve todo tipo de estupidez por parte desse homem e da mulher dele, dessa senhora, que foram os iniciadores da confusão, e depois o filho e o namorado da filha desse sujeito se juntaram à confusão, não é? E o filho do Alexandre de Moraes acabou também se juntando à agressão. O fato é que Alexandre de Moraes hoje depôs a Polícia Federal e contou uma história gravíssima sobre o que aconteceu naquele aeroporto. Na verdade, ele foi perseguido por essa família dentro do aeroporto e, sobretudo, por essa mulher e por esse homem que estão do lado esquerdo do seu vídeo. E, na verdade, a agressão desses dois acabou aumentando de tamanho porque os filhos dos dois lados acabaram envolvidos no caso. Mas o que se percebe é realmente, segundo o relato de Alexandre de Moraes, que as redes de televisão já estão dizendo que é considerado pelas autoridades italianas o único relato fiel ao que aconteceu naquele aeroporto. O relato de Moraes mostra uma perseguição dessa família a ele e a sua família, com insultos e acusações de ele ter fraudado as urnas eletrônicas. E pode-se dizer, eu acredito que com essa documentação, eu ainda conversei com algumas fontes especializadas, não é, advogados, e já liguei para 3 agora à tarde, e a visão que me passaram sobre esse caso, minha amiga, meu amigo, é que a forma como está dada a perseguição que o Alexandre de Moraes e a família dele sofreram nesse aeroporto pode sim ser entendida pelo Supremo, e não tenham dúvidas de que o Supremo vai entender que foi um desdobramento do 8 de janeiro. Por quê? Porque a argumentação, a motivação dessas pessoas é basicamente a mesma daqueles que tomaram os palácios de Brasília e destruíram tudo. Na verdade, a causa para se aproximarem de uma família e cometerem inclusive agressão física foi a mesma que levou os manifestantes de 8 de janeiro a entrarem nos palácios e destruírem tudo. Qual é a argumentação? De que houve fraude nas urnas. Então, na verdade, agora fica muito mais próximo de aplicar uma punição dura a esse indivíduo e a mulher dele, a todos os que participaram desse tipo de agressão, porque se isso não acontecer, eu, Eduardo Guimarães, escrevi um texto recente que foi publicado no Blog da Cidadania, no Brasil 247, em vários lugares, onde eu digo o seguinte: estão esperando que morra um ministro na mão de um maluco desses? Ministro do STF, porque o ódio ao STF e aos ministros do STF por parte dos bolsonaristas é algo que está saindo de controle.
justamente por terem devolvido os direitos políticos a Lula, por terem cassado Bolsonaro e cassado o mandato do Bolsonaro, esses ministros acabam se tornando o inimigo número um dessa gente, e é gente com contatos, haja vista que, se você for analisar, há muita gente tentando, redes de televisão, jornais, não é? A Jovem Pan mesmo está tentando passar o pano para eles, inverter as coisas. Há pouco eu vi um vídeo da Jovem Pan em que o Alexandre de Moraes aparece como causador de tudo e essa dupla aí como inocentes, não é? Então realmente eu quero passar rapidamente pelas matérias que vão mostrar o que é que aconteceu. Então vamos aqui no Globo: ataques a Moraes. Em depoimento, o ministro do STF diz que agressores o acusaram de fraudar urnas e roubar eleições. A Polícia Federal, o magistrado contou ter sido xingado de comunista, bandido e comprado no Aeroporto Internacional de Roma. Em depoimento à PF, o Moraes afirmou que foi acusado de fraudar urnas eletrônicas, ter roubado as eleições, e durante a confusão foi chamado de comunista, bandido, comprado. Ele, sua mulher e seus filhos compareceram hoje, segunda-feira, dia 25 de julho, na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, e lá eles confirmaram ter sido vítimas de agressões e ofensas por parte do empresário Roberto Mantovani Filho, da mulher dele, a Andréia Munarão, e do genro do casal, Alex Zanata. Eles são investigados por calúnia, injúria, desacato e perseguição, mas negam todos os crimes. O Alexandre de Moraes disse à Polícia Federal que estava fazendo credenciamento para entrar na sala VIP do aeroporto quando foi abordado pela mulher do empresário, e ela começou a xingá-lo, gravá-lo e gritar para os seus filhos que ele tinha fraudado as urnas e roubado as eleições. E ela foi avisada pelos filhos do ministro Alexandre de Moraes que, se ela não parasse com tudo aquilo, que ela ia ser gravada e processada. E aí ela foi e chamou o marido, o tal do Mantovani, e ele já veio todo bravo, todo nervoso, não é? E nesse momento o Alexandre de Moraes diz que o empresário avançou contra um dos seus filhos, ofendendo-o, chamando-o de filho de bandido, comunista, ladrão, e afirmando que o pai dele fraudou as eleições. E aí o filho do Moraes pegou o celular para gravar a cena, e o careca e o tal do Mantovani deu um tapa no rapaz, caíram os óculos do rapaz, e aí o Mantovani foi contido por um estrangeiro que estava passando ali. E na delegacia o Alexandre de Moraes afirmou que após a agressão o grupo teria ido embora, mas voltou minutos depois novamente para gravá-lo e sua família novamente proferindo ofensas, e o magistrado relatou ter dito que era a segunda vez que os parentes o insultavam e avisou que ia tirar fotos e identificá-los no Brasil, onde seriam processados. E o Moraes ainda diz que o empresário e a mulher dele e o genro continuaram a ofendê-lo, dizendo que ele havia fraudado as urnas, que era um bandido, e a mesma conversa. O ministro disse que tirou fotos e se retirou do local, e reiterou que as imagens comprovarão a dinâmica relatada aos policiais. Então veja só que é algo continuado, não é? O relato do Moraes, ele enriquece um pouco mais a situação, porque mostra que realmente houve um intuito de perseguir, intimidar e humilhar e constranger o ministro em relação ao trabalho que ele exerce, não é? Como ministro do STF e presidente do TSE. Então é essa questão que pode complicar a vida dessa gente, por uma simples razão, porque aí fica muito mais fácil de provar que havia todo um ímpeto político
para causar um efeito específico, não foi um entrevero. O que é um entrevero? Um esbarrou no outro, o que você está olhando? O que você está olhando você? Não foi isso que aconteceu. Houve um intuito político nessa ação, é isso que me explicaram os advogados que eu consultei. Houve um intuito político, queria se produzir um efeito e ainda tentaram gravar o Alexandre de Moraes nessa situação para expor a imagem dele, não é? Então tudo isso foi registrado pelas câmeras. A mulher do empresário com o celular na mão tentando gravar, tudo isso é muito sério. As informações que eu recebi de especialistas é de que aí já a coisa já muda de figura, é algo que poderia ter progredido para uma situação muito mais dramática, não é? E a opinião de quem entende é de que esse caso vai dar uma dor de cabeça muito grande para essa gente, se não der cadeia. E aí, dependendo de outros fatos que também devem estar sendo investigados, como as ligações desse empresário, tudo. Se ele for só um fanfarrão que quer aparecer para os amigos, menos mal. Mas devido ao ímpeto, à forma como tudo aconteceu, há quem diga que isso pode ter sido orquestrado, havia interesse de obter algum tipo de efeito político desse fato. Seja como for, a mera perseguição do ministro e da família dele é muito grave.